Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research e apresento este programa com João Piccioni, que é CIO da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bem? Tô bem, e você? Eu tô bem, tô animado. Fiquei só um pouco triste hoje, não tem pregão lá fora, né? É um dia mais murcho, mas a Bolsa Brasileira tá querendo dar o seu ar da graça, vamos dizer assim. Pois é, tá dando bastante alegria, eu não tô sentindo falta de lá fora hoje não, viu? Os small caps estão andando bem hoje, né? Espero que não seja um soluço do feriado americano, né? Hoje é uma ilha de liquidez muito grande nos mercados globais, né? Sim. Mas eu acho que daqui pra frente a gente vai ter dias melhores, mais parecidos como esse. Concordo plenamente com você. A gente vai falar justamente sobre estes momentos de estresse que a gente passou aqui no Brasil, né? Chegou uma hora que parecia que chegou no ponto máximo de dor, de sofrimento, e a gente vai entender com o Matheus Spies o que tem pressionado tanto a nossa curva de juros, o prêmio de risco do país. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso com o Matheus Spies, nosso analista macro. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Lari. Além disso, a gente vai falar sobre investimentos internacionais que andaram super bem esse ano e a gente vai entender se a Bolsa Americana ficou cara demais para ser comprada agora. Quase diariamente, tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq renovam suas máximas históricas. Para entender melhor, a gente recebe Enzo Pacheco, nosso analista de ações internacionais. Seja bem-vindo. Fala, Lari. Obrigado aí pelo convite. Nós é que agradecemos pela presença. E como não poderia ser diferente, a gente tem o nosso compra ou vende clássico, né? Figurinha carimbada já do podcast, com Nike, Tesla e Tesouro IPCA mais de 10 anos. Bastante coisa hoje, hein? Bastante coisa, Lari. E até antes da gente começar, eu quero dar um spoiler aqui da minha resposta do compra e vende. Na verdade, tô passando aqui para comentar sobre 2 fundos de previdência que estão em evidência agora na plataforma do BTG, 2 fundos da casa, da Empíricos Gestão. Um deles é o Global Real Return, que tem como objetivo, trazer retornos de longuíssimo prazo para os investidores por meio do investimento em NTNB 2035. Ou melhor, Tesouro IPCA 2035, eu sempre confundo isso. Aí eu sou das antigas Você ainda. se entrega na cidade. Não é que você se confunde, exatamente, você se entrega. E também ele guarda ali no seu portfólio o ETF World 11 da Investo aqui no Brasil, mas que investe lá fora no ETF da Vanguard, o Vanguard Total Index. Tem praticamente, vamos dizer, eu não quero dizer todas as ações do mundo, mas cerca de 9 mil ações no mundo inteiro nesse ETF. É um portfólio bastante interessante para previdência, olhando para o longuíssimo prazo, e a gente está aproveitando o bom momento que o fundo está num ramp-up crescente para comprar títulos IPCA+, com essas taxas bem gordas, né? Então, para quem está pensando na previdência, em buscar ali fazer a recomposição do imposto de renda para o ano que vem, e pensando em futuro mesmo, tem aí vamos dizer, um espaço bastante interessante via esse fundo. Em paralelo, a gente tem um fundo de renda fixa também, que eu estou aproveitando o momento, também é um fundo que está em ramp-up, crescendo agora. Estamos aproveitando bastante o momento para comprar esse Tesouro IPCA 2035, é o fundo renda fixa ativo, previdência, também da Empíricos Gestão. É um fundo relativamente novo, tem 6 meses, 7 meses, e ele também, assim, vai guardar bastante dessa característica, porque esse momento aqui talvez não se repita mais para frente, né? E quando a gente olha para o passado, o backtest desses ativos como um todo é bastante positivo, ou seja, a gente olha no horizonte estendido de tempo. E vale lembrar, né, que previdência você tem aquele benefício fiscal bonitinho, tem toda aquela história que faz as coisas funcionarem muito bem no longo prazo. Então são 2 fundos que estão lá na plataforma do BTG. Perfeito. 2 fundos de renda fixa, um focado de previdência, um focado em renda fixa. Isso. E o outro focado em mercados globais. E juros real, né? NTNB mais o ETF global. Perfeito. Muito bom. Excelente combinação, inclusive, né? Pois é. Bom, o que gerou tanto estresse no nosso mercado brasileiro, né? A gente, nos pregões de quarta-feira, que foi ontem, no pregão de hoje, a gente está tendo
um pequeno grande alívio, né? Um início de movimento de alívio aqui no Brasil, que nos últimos 2, 3 meses andou bem descolado do exterior. Mas até então, né, todos os indicadores eles estavam mostrando para a gente um mercado muito nervoso, né? O nosso juro aqui pré-fixado de 10 anos chegou a pagar 12,5% ao ano. O juro real de mesmo prazo, né, chegou a IPCA mais 6,7% ao ano. O dólar flertou com R$ 5,70. Matheus, explica pra gente o que causou tamanho estresse, né? Foi realmente um movimento que teve fundamento ou chegou em algum momento que virou uma coisa técnica, assim, uma espiral meio sem lógica? Respondendo a sua pergunta objetivamente, teve um pouco dos dois. Mais recentemente, eu consigo ver um movimento bastante exacerbado por fatores técnicos, para além do receio que era fundamentado. Tem fundamento, a gente está falando aqui, afinal, de um receio que deriva do calcanhar de Aquiles do Brasil, que é o fiscal. O quadro fiscal brasileiro é ruim, não é de hoje, vem já de algum tempo, vem se deteriorando, a gente teve um meio do caminho ali que tentamos consertar, do Temer ao Bolsonaro, veio a pandemia, a gente estava corrigindo pós-pandemia, mas desde a PEC da transição, a escalada das coisas não foi muito bom. E hoje a gente tem um arcabouço fiscal que, na condução de política fiscal atual, ele não para de pé. Então, acho que isso é um dos pontos estruturais locais que fizeram preço, porque não havia execução do governo, ou plano crível que o governo apresentasse, que pudesse fazer o arcabouço funcionar. Não só isso, a retórica era muito ruim desde o começo do ano. Havia, junto de uma retórica ultrapassada, que cheirava um pouco há 20 anos atrás de intervenção em estatais, etc., veio também uma certa teimosia em não verificar, não perceber que os gastos estão crescendo aceleradamente, mais do que a arrecadação. A arrecadação está surpreendendo. Mas não importa, o déficit também está crescendo, a perspectiva de déficit. Isso é ruim, porque você perde previsibilidade do patamar de endividamento do país. E se você perde previsibilidade do endividamento do país, você demanda mais juros para investir no país e você precisa entregar mais juros para se financiar. É assim que funciona. Então acabava gerando um estresse demasiado. Isso era um dos pontos. Teve a questão do primeiro trimestre, principalmente, que acabava sendo diluída, mas a gente não conseguiu sequer pegar essa diluição, que era o juro americano, que ainda está elevado, frente ao que ele estava em dezembro do ano passado. Começou a normalizar agora, vamos ver se ele se aprofunda. Eu espero que sim, a minha expectativa é que ele se aprofunde nesse movimento de normalização depois do estresse do começo do ano, mas tinha esse fator internacional. E o mais recente, agora que a gente viu de maio para junho, ele derivou, em primeiro lugar, de um ruído exacerbado pelas falas do presidente Lula, que parece que foram corrigidas por uma equipe de bombeiros de Brasília, né, que apagaram esse incêndio depois da água bater na bunda, né, o $5 a 5,70, é realmente algo que chama a atenção de Brasília, porque Brasília se incomoda principalmente na eleitoral. E as falas sucessivas do presidente contra o Banco Central, contra a autonomia do Banco Central, na pessoa do Roberto Campos Neto, acabaram prejudicando bastante a formação de expectativas, tornou ainda pior aquele processo de desancoragem que derivava, em um primeiro momento, do fiscal. Foi agravado do ponto de vista monetário também com aquele dissenso que teve no Copom. O Copom em si, em junho, já conserta um pouco do tom, veio a meta contínua que também foi bem recebida. E bem, agora a gente começa a perceber uma mudança. A gente escreveu na semana passada no Palavra do Estrategista, escrevi no Mercado em 5 Minutos também, que parecia ser um pico de pessimismo, porque era tanto gente pessimista, né? Dólar a 5,70, juro real a 6,50. Parecia que era um momento de que naturalmente haveria alguma reversão, ainda que no curto prazo, ainda que não sustentada. E é o que a gente está vendo agora. Confiança sobe de escada e desce de elevador. É fácil você perder a confiança, demora muito tempo para você retomá-la, né? Então, o que a gente observa, na verdade, é o governo tentando, aos trancos e barrancos, amenizar a situação que ele mesmo criou. Se vai conseguir, talvez não tenha alternativa a não ser conseguir, porque, como eu falei, a água bateu na bunda. Então, aqui o que a gente tem, na verdade, é a tentativa de apresentar cortes de gastos para o ano que vem, a tentativa de contingenciar, a tentativa de amenizar o discurso do Lula, e daí sim você começa a ter uma maior tranquilidade. Eu não estou falando que vai ser a solução de nada. O governo é ruim, não consegue governar direito, e as perspectivas fiscais não são boas. Ele não vai solucionar o problema estrutural fiscal do Brasil, mas ele consegue pacificar a situação, ao menos no curto prazo. E é isso que a gente está vendo sobre os ativos de risco. Assumindo esse como cenário base, né? Porque, assim, o que a gente teve até agora
foi uma sinalização de que haverá um ajuste fiscal pequeno, né? Pequeno, um paliativo quase, mas uma sinalização de que haverá. Mas esse ajuste, de fato, ele não foi implementado, né? Ele não foi feito. Assumindo que ele será feito, o dólar hoje, né, abaixou um pouquinho, já está 5,45, esse título IPCA mais de longo prazo já foi para 6,4. O que você consideraria esses indicadores assim num patamar mais normalizado, que fosse condizente com esse cenário, entendeu? Não a gente vai resolver todos os problemas do Brasil, mas a gente vai ter uma situação ali mais pacificada. Uma situação mais pacificada é como a gente estava caminhando gradualmente no ano passado. Eu não acho que a gente vai para um patamar salutar de juro real, por exemplo. Agora o juro real está 6,5%. Eu não acho que a gente vai convergir para 4,5%, tá entendendo? Não acho que vai acontecer isso no Brasil. Ao mesmo tempo, nós sabemos que 6% não é sustentável, há quem diga que 5,5% também não seja sustentável, deveria gradualmente convergir, caso a gente consiga observar maior previsibilidade, para um patamar mais próximo de 5,5% e depois para baixo de 5%. Não acho que vai acontecer nesse governo, porque, como eu falei, não tem execução fiscal. Ao mesmo tempo, caso haja uma pausa nas afrontas, caso haja uma pausa na escalada do gasto público, nessa aceleração de gasto público, tem mecanismos para isso, daí a gente poderia ver do outro lado uma retirada de prêmio que foi adicionada recentemente nessa coroa de juros. O mesmo serve para o câmbio. Há quem diga que o câmbio de equilíbrio hoje do Brasil é 4,50, 4,75. Essa história eu já escuto há tanto tempo. Exato. Por quê? Sobre esse preço de equilíbrio, que a gente... É um modelo, na verdade. Isso é um modelo de taxa de equilíbrio da balança de pagamentos. Sobre essa taxa, você tem vários vetores, né? Você tem o CDS, o risco país. Aqui para o Brasil, que é um país com muita força de commodity, você vai ter preço de commodity. Aqui, porque exportador, né? Então a entrada se o preço de commodity está bom, entra muito dólar no país. Você vai ter diferencial de juros. Então são vários ruídos sobre esse câmbio. Por isso que a gente consegue estressar. Então coloca um prêmio aí sobre esse câmbio. R$5, que seja, né? Talvez não seja nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, entende? Tá no meio do caminho. Não vai ser perfeito, a gente sabe que a condição tá difícil, mas não vai ser tão destrutivo, porque destrutivo o Lula vira rapidamente Dilma, né? Então, assim, ele sabe disso, principalmente num congresso que ele não consegue controlar a pauta direito. Pelo menos no discurso, assim, ele vira muito facilmente, né? Ele é muito maleável no discurso dele, mas quando ele quer agressivar, ele agressiva bastante, deixa preocupado, né? Porque ele tem esse perfil, principalmente, enfim, acho que é um pouco disso. Eu não vou cravar um patamar aqui super otimista, não acredito que seja o caso. Acredito que seja o caso da gente convergir gradualmente para um patamar minimamente aceitável, civilizado, vamos colocar assim, que não precifique uma implosão fiscal brasileira, que eu não acredito que seja o caso. Eu acho que um IPCA entre 5,5 e 6 para esse governo é justo. Isso já é uma bela marcação. Não, se for para 5,5, comprando 6,5, já seria um belíssimo. Acho que dá para... A gente estava ali. A gente estava ali até ano passado, ali a gente estava convergindo para baixo, gradualmente, bem devagar, porque o arcabouço não era isso. Mas o mercado está comprando a tese dessa eleição em 2026. Por isso que topa esperar. Não, deixa o negócio pacificar, beleza. Tá topando esperar para 2026, cara. É a única forma que você consegue explicar o fato de que uma coisa que não se sustenta e não é tão boa, se aceitada. Aceita, né? Então, para mim é um pouco disso. Eu gosto muito desse patamar aí, IPCA mais 6,5. Inclusive o juro nominal de longo prazo, né? De médio e longo prazo, pagando 12,3, 12,4, eu acho muito bom, muito atrativo. Eu acho que eu tenho um ponto um pouco mais filosófico sobre essa questão do dólar e por que a gente deve continuar vendo uma desvalorização de longo prazo, tá? Não vou falar de curtíssimo prazo aqui. Na verdade, a moeda está perdendo o seu valor de compra, seu poder de compra. Se você olhar o dólar, para o próprio americano, ele perdeu ali o seu poder de compra frente a ativo real, perdeu o poder de compra frente a alimentos, perdeu o seu poder de compra frente a energia, e por aí vai. Tá acontecendo a mesma coisa com a gente. A gente tá perdendo o poder de compra frente aos alimentos, perdendo o poder de compra frente a combustível, perdendo o poder de compra frente a imóvel, frente à vida, né? A vida se tornou muito mais cara nesses últimos anos. Se a gente volta 20 anos para trás,
a vida dos nossos pais era muito mais, eu não vou dizer mais fácil, que não era mais fácil, mas era uma vida affordable, isso, exatamente, era uma vida que você conseguia, de certa forma, sair uma dinâmica mais positiva. Hoje é muito difícil da gente ter uma pessoa, ter os mesmos bens que uma pessoa lá atrás detinha. Quer dizer, o poder de compra do dinheiro, ele tá se esvaindo, tá indo embora, né? E nisso os ativos reais, eles começam a se valorizar. O real, gente, não tá fora dessa curva, né? Vamos lá, o poder de compra do real, ele tá caindo muito, ele tá se desvalorizando porque o brasileiro tá ficando mais pobre mesmo. A gente tá vendo a nossa economia ficar mais pobre à medida que o tempo passa. E a economia lá fora, que também tá perdendo espaço, né? Também tá se desvalorizando, né? A moeda se desvalorizando. Lá fora, a gente tá vendo essa dinâmica acontecer. Ou seja, no final, é uma derivada. O real se desvalorizar em relação ao dólar é uma simples derivada da perda do poder de compra da moeda fiduciária. No curtíssimo prazo, a gente pode ver esse dólar vir mais para baixo? Pode, mas eu, assim, olhando para os próximos 5 anos, as chances são muito maiores desse dólar ir para cima dos 6 do que vir para baixo dos 4. E a gente vai lembrar, né? O último momento que a gente teve uma grande valorização do real frente ao dólar, quando é que foi? Foi no começo dos anos 2000. Você teve aquela primeira desvalorização por causa da entrada, do medo, da entrada do Lula, não sei o quê. Mas aí você surfou um boom de commodities, os recursos entraram, e querendo ou não, teve reformas aqui naquele momento que, né, o pessoal comprou a ideia. Você tem total razão, e tem um ponto muito chave dessa história, que é, até 2008 você não tinha governos interferindo na economia. Não, você teve a crise, e aí o Brasil entrou, e assim, naquele primeiro momento, acho que até de maneira correta, o problema foi estender, né? Tipo, o Lula teve que entrar, e aí depois a Dilma, ela meio que dobrou a aposta. E aí começou a derrocada do governo. E lá fora também. Sim. Lá fora também. O Fed nunca deixou de botar dinheiro na economia. Ou Obama nunca deixou de botar dinheiro na economia. E por aí vai, né? E assim, aí você pensar agora, pô, você vai ver o real, o dólar voltar ali pra casa dos R$3, como a gente viu. Eu entrei aqui em 2017, né, pra trabalhar com o João. E aí eu lembro que logo no começo a gente tinha manchete, um pouco depois da eleição lá, falando que o dólar podia voltar pra 2,85. E desde então só pra cima. Beleza, no meio do caminho teve a pandemia e tal, não sei o quê. Então eu acho muito difícil a gente conseguir ver uma grande valorização do real frente ao dólar, sabe? Eu acho que... E do dólar frente a ativos reais. Sim. Eu não vou dizer difícil, né? Porque tudo pode acontecer, mas quando a gente, indo ali na linha do Matheus de fundamento, né, da moeda de longo prazo, isso que o João estava falando também, no fundo, é o diferencial de inflação, né? Assim, nossa economia tem uma inflação estrutural maior, né, do que a americana, que já é uma moeda mais forte que a nossa e que já tem a sua própria inflação. Então, assim, no longo prazo, eu concordo muito que a tendência da nossa moeda é perder valor em relação ao dólar. Agora, eu quero fazer para vocês uma pergunta de $1 milhão, hein? Dólares, que vale mais que reais. Isso, tudo que a gente está falando, justifica uma posição estrutural de longo prazo no portfólio do investidor em moeda forte, né? Mais especificamente do dólar que a gente está falando aqui. Agora, inclusive, né, quem tinha investimentos em dólar, investimentos no exterior, passou relativamente muito bem, né, por esse primeiro semestre, que foi um semestre muito ruim para os ativos de risco no Brasil. Relativamente não, passou muito bem. Passou muito bem, né? Tranquilamente. Quanto o S&P subiu no primeiro 15%. semestre? Em dólar, né? E o Nasdaq quase 20%. E mais 14% que o dólar subiu em relação ao real. Então, assim, foi muito bem. Então, não só o dólar subiu, as bolsas também subiram lá fora. Agora, taticamente, dito isso, o timing é bom ou ruim para aumentar investimento no exterior, em dólar? Partindo do pressuposto que a pessoa não tem nada? Não, que ela tá na posição neutra. Que ela já tem. Que ela já tem a posição neutra estrutural dela no portfólio, que é neutra, né? Ela tem aquele market neutral ali. Eu assim, vou emitir minha opinião, porque daí vai ficar mais fácil pro Enzo. Eu acho que tem que comprar. Lá, subestimou, hein? Não, vai ficar mais fácil pra ele, porque eu sei que ele concorda comigo. Só que ele vai ficar em cima do muro. Mas é uma opinião polêmica, entendi. Ele vai ficar em cima do muro, que eu já sei já. É hora de comprar, gente. Caramba.
a gente tá... Não é verdade, porque no final isso não é micro... Bom, não é só microeconomia. A gente tem visto o fundamento das empresas lá fora, a gente tem visto a dinâmica, o apetite pelo risco dos investidores lá fora, que está crescente, continua crescente, e no final a gente está vendo que a economia americana ainda tem um baita empuxo para continuar andando pelos próximos meses. Aí você fala assim, poxa, o investidor global ele vai tirar recursos dos Estados Unidos para colocar em países emergentes nos próximos 6 meses? Talvez essa pergunta seja mais relevante ainda. Não acredito. Não tô falando para você que não vem uma rebarba aqui, um alívio do nosso câmbio aqui, o câmbio pode ir no 5,30, e eu até acho que sim, né? Acho que taticamente a gente pode ver esse movimento, mas se a gente olha sobre uma ótica de médio e longo prazo, é hora de comprar a Bolsa Americana sem pensar. Eu só vou discordar levemente com o João, até pelo que ele tinha falado anteriormente. Esse negócio assim, quando você vê essa valorização muito forte da moeda, é normal você ter um arrefecimento, né? Porque eu acho que até assim, o próprio governo entende que ele vai, assim, ele não pode também permitir o dólar valorizar muito, porque parece que é coisa só de financista, de gente do mercado financeiro, mas não. Se você for ver, o dia a dia de todo mundo vai ser impactado. Da pessoa que compra o pãozinho, de quem vai ter que encher o seu tanque de gasolina. Então, assim, você pode ter um alívio. Então, se a pessoa já tem, eu acho que ela pode esperar um pouco. Mas assim... Não, para. Essa história de esperar um pouco, a gente já viu onde vai dar. Assim, eu estou assumindo que a pessoa já tem algo, né? A gente tava... Sabia que a gente ia dar polêmica. A gente tava 4,80 há pouco tempo. É melhor comprar 4,80 ou 5,50? A gente estava 4,80. Você comprou? Aqui, comprei. Ou o pessoal ficou esperando 4,60 para comprar. Assim, aí, de novo, aí eu vou entrar aqui no mérito. Assim, se a pessoa tem a noção de que ele... assim, a pessoa com investimento lá fora, ele já consegue ter essa noção de investir, né? Eu tenho que ter uma parcelinha do meu capital lá fora. Foi o que você falou, a pessoa tem uma posição. Agora a pessoa não tem nada, compra um 5,70. Perfeito, mas porque isso pra mim tá dado. Esse negócio do dólar por isso perfeito. Que eu perguntei se a pessoa já tem, parte do pressuposto que ela já tem. Se ela já tem, você já tem 30%, que é o que a gente normalmente fala, que, tenha 30% do seu patrimônio em moeda forte, comprado em ativo. Porque eu acho que esse negócio do S&P vai continuar, tá ligado? Essa moda vai continuar do S&P, e porque tem fundamento, entendeu? Não é hype. Assim, o negócio tá crescendo o lucro, é uma coisa legal. E a economia americana é esse negócio de concentração. É o que a gente colocou no palavra, a era da concentração. Tá se concentrando cada vez mais nos Estados Unidos. A União Europeia vai regular tecnologia vai dar tchau, vai concentrar tudo mais nos Estados Unidos. Vai ficar para trás a Europa mais do que já tá. E assim, a pessoa não tem nada também, tem que ter alguma coisa. Só que como o Matheus falou, vai ter 30%? Talvez não coloque 30% agora também. Você começa, assim... Você não precisa colocar todo o recurso de uma vez, gente. Assim, isso que eu acho que o pessoal fica... O problema é que as pessoas elas só pensam em investir em dólar quando o dólar bate um nível muito superior ao que ela estava no passado recente. Aí ele começa a pensar na possibilidade. Aí ele fala, mas se esse dólar voltar para 5,50, eu vou perder tanto no campo. Não, você não pode pensar assim. Se você for pensar isso, lá na pandemia, o dólar bateu quase R$6. E aí chegou a bater 4,60, 4,50. Pô, o cara vai perder 20%. Mas quanto você não podia ter ganho lá, investido, dependendo da tese? Se você comprou alguma tese de inteligência artificial, essa queda no câmbio foi mais do que compensada. Então, assim, acho que as pessoas elas têm essa dificuldade inicial, a partir do momento que ela começa a colocar, seja no 5,70, seja no 5,50, ela começa a abrir o horizonte dela e ela começa a entender, não, realmente eu tenho que ter investimento lá fora. E aí ele vai começar a deixar de lado essa questão do dólar. Então, assim, eu acho que é uma barreira inicial, a pessoa não tendo, compra agora no 5,70. Porque no final do dia, a economia americana... o mundo inteiro pode estar com problema. A economia americana pode enfrentar problema, mas ainda acho que a economia americana, com todos os seus problemas, ainda vai performar melhor do que a grande maioria. Concordo. É uma falsa esperança. Ficar esperando o dólar vir para baixo. Assim, exato. E não é só o dólar, né? Ficar esperando o papel moeda, a moeda fiduciária se valorizar mais que ativos reais. Muito bem colocado, inclusive. Essa é a falsa esperança. E esse é o problema que eu e o João, a gente tratou diversas vezes aqui, né, acompanhando o mercado internacional já há muito tempo. Que aí bate no nível, as pessoas perguntavam pra gente, mas vale a pena entrar agora? Será que não... Pô, até semana passada tava 4,50, agora tá 5, será que não vale a pena voltar? Aí bate 4,80, o cara fala, não, beleza, vou esperar chegar nos 4,50. Aí do nada vai pro 5,20. Não, deixa eu voltar no 5. Aí ele sempre vai postergando esse investimento, ele nunca faz, entendeu? Por isso que eu aproveito para fazer o jabá. O legal da previdência do Global Return é que você
se planeja para fazer aportes mensais. Os aportes mensais eu acho que debelam esse problema. Eu também. A partir do momento que você ignora, tem aquele negócio, o dólar, o investimento internacional, o casamento e o namoro de praia, né? Namoro de verão, que é quando você vai fazer a posição estrutural, você vai montar, tenho 0, vou para 10, tudo bem, vamos fazer gradual isso, vai aportes. Previdência funciona muito bem nisso, e vai ter até o benefício tributário, né, de um veículo de previdência que é do Brasil o top, né, o Master Plus de tributo, a longo prazo. A longo prazo. E aportes periódicos a longo prazo, as pessoas subestimam isso. É poderosíssimo. Pra caramba. Para acúmulo de capital. É poderosíssimo. Então hoje parece que pouca coisa. Vou colocar um pouquinho só. Daqui a 10 anos, cara, quando você tiver o benefício tributário da Previdência. Então o fato de que não tem nada. Vamos começar? Vamos começar então. Periodicamente você se propõe a mandar para fora tantos reais ou tantos por cento da sua renda mensal. É isso. É uma maneira de você internacionalizar ignorando o câmbio. Não, independente do câmbio, o câmbio tá 5,50, o câmbio tá R$5, o câmbio tá 5,70, o câmbio tá 4,80, eu vou fazer esse movimento todo mês para sempre. Não tem motivo da pessoa ter parte. Para sempre ou até aposentar? Para sempre até a morte. Eu acho que não tem motivo nenhum, assim, não tem desculpa nenhuma mais pro cara falar assim, é difícil, eu tenho que... Não, assim, hoje em dia, o cara não tem desculpa para falar que investimento em ativos internacionais, investimento no exterior é algo que é só para quem tem muito dinheiro. Não é. Tem diversas plataformas, tem diversos fundos já totalmente acessíveis, então o cara tem que ter uma parcela. Se a pessoa está focando só em investimentos no Brasil, o Brasil é equivalente a 1%, 2% do mercado acionário global. Assim, não faz sentido nenhum. Ninguém vai ter 100%, né? Não deveria ter. Eu sei que a pessoa vai ter a vida dela aqui, vai ter os custos em reais, mas também tem que ter uma proteçãozinha em relação ao câmbio, né? Senão você vai ficar pobre. Você vê as suas ações valorizando, mas aí você fica pobre em dólar. Agora abaixou um pouco, né? Abaixou bem, assim, 2 dias. Compra um pouquinho, né? Abaixar mais. Ai, perdi, em vez de dizer, não, compra mais um pouquinho, né? E vai indo. Tem um ponto desse tático, Lari, que eu não quis trazer ontem para nosso comitê. Mas tem um ponto que eu acho que esse bom desempenho de bolsa brasileira tem um pouco a ver com o feriado lá fora. O feriado lá fora tirou bastante liquidez do mercado. Ontem foi metade do dia, hoje o feriado, e amanhã vai ser um dia também. E amanhã também é um devagar, dia né? praticamente Os caras estão aproveitando morto. o feriado. Exatamente. Então, é um dia que o Brasil se torna mais atrativo para os investidores globais. Ou seja, mais um motivo para comprar dólar. O meu ponto é que talvez... Assim, acho que o dólar vem para baixo. Eu acho que, assim... Curtíssimo prazo, No né? curtíssimo prazo. Eu tô contigo no trade. Mas eu acho que é um trade, sabe? A gente vai precisar de uma resposta bastante forte, robusta, do governo mesmo, né? Porque, no final, eu acho que assim, o que o Matheus pontuou, se ficar só numa coisa, mas não, isso daqui é que a gente tá revisando os benefícios do Bolsa Família, não sei o que lá, não vai resolver. O mercado vai olhar isso e vai falar assim, bom, é bom por um instante, é bom por esse mês, mas não é o que resolve a nossa vida no ano que vem. Especialmente porque a gente não vai ter impostos adicionais no ano que vem, né? Os impostos ali dos fundos exclusivos. Então, tem muita coisa que vai precisar de mais sinalização ao longo desse semestre. Então, para mim, a gente tem essa oscilação. Acho que no tático é bom, mas vamos ver semana que vem como vai ser. E eu acho assim, só complementando, Lari, antes, né, quando você falava investir lá fora, de fato você tinha que pensar meio que, vou investir em ações, porque a renda fixa não estava pagando nada. Hoje o cara, ele consegue, se ele quiser, eu não tô falando que é só para investir em renda fixa, mas ele tem oportunidade de renda fixa já, entendeu? Tipo assim, ele não precisa apenas chegar lá e comprar ação, que é um ativo um pouco mais arriscado. Ele consegue fazer até uma escadinha de vencimento, tem lá os ETFs que compram como se fossem os títulos do Tesouro americano. Então, assim, ele tem alternativas de investimento, não é só ações, sabe? Quando a gente entrou aqui, o juro longo estava o quê? 1%. Aí você comprar para ganhar 1% ao ano, realmente eu acho que tinha uma atratividade muito ruim. Hoje não, hoje você tem lá, com o juro tá acima dos 5, você tem os títulos de curto prazo pagando 5, se você quiser assumir um pouco mais de risco, você consegue encontrar
títulos pagando 7, 8, aí você quer assumir um pouco mais de risco. Então, assim, alternativa tem, né? Se a gente tinha um mundo que não tinha alternativa antes, lá o mundo da Tina, hoje é um mundo que tem alternativas. Muito bem. Agora a pergunta que não quer calar, antes da gente ir para o nosso comprovante. A Bolsa Americana está cara? Olha, quer que responder primeiro ou eu respondo, João? Eu vou falar que não. Eu achava que, assim, eu ainda acho, quando você olha métricas tradicionais, não está barata. Isso. Você pensar, talvez ali na época da .com já chegou a ficar mais cara. E no curto prazo, assim, o múltiplo ele não é gatilho para realização, entendeu? Assim, ele pode ficar mais caro, né? O Matheus até compartilhou no e-mail dos analistas aquele famoso gráfico de comparação de períodos, né? Como é que está o mercado de ações hoje comparado com, sei lá, década de 90. E assim, na década de 90, a gente, se comparar com a década de 90, você teria um espaço ainda para valorizar bastante, para você talvez se preocupar com um patamar da .com. Então, assim, você comparar também o múltiplo de hoje com o múltiplo do passado, talvez não seja a maneira mais correta, porque as empresas lá atrás não eram tão boas como as empresas são hoje. Uhum. Não é o patamar mais atrativo na minha visão. Mas, de novo, eu acho que a pessoa tem que ter investimentos em bolsa americana. E ele consegue ainda também encontrar alguns bolsões caso ele não queira apostar tanto no S&P, o índice normal, ele consegue encontrar ativos que negociam a múltiplos convidativos também. Uhum. Então, assim, é meio que dar uma cavada. Você tem oportunidade lá. Então, não está barato, mas nada impede que ela continue valorizando no curto prazo. A gente tem visto isso ao longo desse ano, né? Mas não tá caríssima também, não tá absurdamente... Não, tá 22 vezes lucro. Assim, se você for pegar na .com, chegou a bater mais de 30, se não me engano. Então... Tá longe, tá caro. Eu vou pro caminho mais filosófico aqui. Até escrevi na carta do gestor que vai sair hoje. A gente tá vendo nos Estados Unidos, primeiro, uma baita mudança de conceito de empresa dentro do índice. É nítido. O que a gente tinha lá na .com, ou o que a gente tinha antes até, né? Qualquer outro momento da bolsa... Das Nifty 50, da década de 70. etc. A gente tinha um modelo de negócio que ele tinha uma vida útil. Vou citar aqui um exemplo. A IBM lançava um computador dela lá no momento do Nifty 50, que nem era um Mac, né? Não era um Mac, lógico. Não era um notebook. Não era nem um PC, era um mainframe, que ela botava lá para tocar alguns processos de algumas empresas, e o mainframe tinha vida útil. Ele simplesmente parava de funcionar com a quantidade de dados que eram inseridos ali dentro. Depois veio o Windows, o Windows 3.11, alguém se lembra? Não, acho que vocês não eram nascidos. O Windows 3.11, que também teve uma vida útil. Aí saiu o Windows 95, aí você já era nascido. Sim. Vocês, então não utilizava. Já. Eu usava bastante. O meu primeiro computador foi um 266. Boa. Eu nasci só 10 anos depois do Windows 95. 95? É brincadeira, né? Bom. Obviamente. Agora eu fiquei assustado. Nossa, chamou ela de velha. E aí, não, peraí, o Windows 95 foi 95. E aí, bom, mas se a gente parar pra pensar, de lá pra cá, todas as empresas que foram as principais empresas da Bolsa Americana, elas tinham ciclos de produtos curtos, que não se reinventavam ao longo do tempo e que não ganhavam o poder de rede. Eram produtos que não se rejuvenesciam. Depois vamos lá, meados de 2000, depois do nascimento do iPhone, as empresas que passaram a liderar o S&P, o Nasdaq, criaram produtos que ao longo do tempo se rejuvenescem. Quantas vezes o Instagram já não mudou sua cara e ele ficou mais atrativo e ele trouxe mais gente para a plataforma? Quantas versões do iPhone, apesar da gente falar que é igual há um monte de tempo, mas quantas versões do iPhone não mudaram e a gente continua usando e agora a gente tem mais usuários ainda? E por aí vai. O Windows. Agora não é o Windows que você compra, mas você compra o Teams, né? Pensa nas empresas, compram lá o pacote Office com Teams. Olha como essas coisas foram se reinventando e rejuvenescendo de certa forma. Então a gente tem uma estrutura na bolsa que é muito diferente
do que a gente viu no passado. O que, já por si só, deveria justificar múltiplos mais elevados. Porque a gente espera que o próximo passo de qualquer uma dessas empresas que são líderes seja de trazer um rejuvenescimento, uma palavra difícil que eu fui achável, para os negócios. Então, essa característica, para mim, assim, ela é muito clara. O poder de rede, o efeito que esses caras conseguiram construir, o que eles conseguiram construir, acaba se perpetuando e acaba empurrando a bolsa para cima. Não tem muita saída. Eu gosto de pensar, por exemplo, a Coca-Cola. Se ela tivesse que atingir um mercado novo, você tinha todas as questões logísticas, né? Porque, assim, a Coca-Cola era dominante nos Estados Unidos, mas talvez tinha algum país na Europa, na Ásia, na África, que não tinha, você tinha que ter lá, montar uma fábrica, tinha a sua dificuldade. Hoje em dia, você quer colocar um produto online, né? Se não tiver nenhuma restrição naquele determinado país, o cara tá lá desenvolvendo o programa nos Estados Unidos e pronto, todo mundo pode acessar ao mesmo tempo. Então, assim, são modelos totalmente diferentes, né? De 50 anos atrás. Então, você talvez tenha realmente 50 um valor... exagero, de 20, né? Não, de 20, assim, de 20 já tem uma diferença, mas imagina de 50. Exatamente. Então, assim, você, de fato, você deveria ter um re-rating pra cima. Se você olhar os últimos 10 anos, você pode questionar, talvez os últimos 10 anos é uma mudança muito clara do que é hoje. Se você for pensar, o múltiplo de 10 anos é 16, 17 vezes. Uhum. Então, assim, talvez você possa questionar aí que poderia vir um pouco mais pra baixo, mas talvez não pra baixo nesses 16, 17. Pega talvez os últimos 5 anos, que foi 18, 19, talvez você possa vir para ali. Mas é o que o João falou. Se a gente for pensar que a partir de agora os modelos vão ser melhores ainda, então pode ser que esse múltiplo realmente fique nesse patamar que está hoje. Que o justo seja mais alto, né? E essa ponderação que eu fiz aqui justifica, até se tem na carta, depois vocês vão ler e aí vai ficar claro. Tem 3 cases do Brasil que se reinventaram nesses últimos anos. E que surfaram essa mesma onda que o Nasdaq surfou recentemente, né? Que foi Nubank, que tem um modelo que teoricamente segue um pouco dessas premissas que a gente está falando aqui, eu tô comentando. Meli, indiscutível. Vou falar que Meli é brasileira, né? Os argentinos que me perdoem, mas Meli é brasileira, Mercado Livre é brasileiro. Atua no Brasil pra caramba. 80% da... então, é brasileiro. Isso E é sabe Brasil. outra? Banco Inter. Que por menor que ele seja, ele tem uma estrutura um pouco menor, mas ele tem um pouco dessa característica de rede. Eles tentaram criar um modelo similar ao Nubank. Enfim, são os 3 cases da Bolsa Brasileira, que a gente não dá muita bola, mas que estão subindo, 80, 70, 80% em 12 meses. E que guardam um pouco dessa característica de efeito rede. Quer dizer, você fala assim, o Brasil ficou fora dessa leitura do efeito recorrente. Não ficamos, não. A gente tem esses 3 casos. Eu acho também. Eu acho que a gente tem bons casos, mas eles são tão poucos que eles ficam muito caros. Eu acho que esse é o nosso problema aqui. Eles ficam muito caros. Apesar da gente ter recomendação de compra, né, para Mercado Livre e tal. O ponto é que eles vão ser caros, Lari. Porque eles guardam essa característica de rejuvenescimento dos seus produtos. Olha quanto tempo essa plataforma do Mercado Livre está viva. E ela está viva, e ela vem se renovando, e eles vêm abraçando outros segmentos, e esse negócio só vai crescendo. A gente vai ter que pagar caro por isso. Nubank é outro caso, a gente já discutiu muito Nubank, a gente já shorteou, a gente já comprou, já shorteou, já comprou, mas de certa forma eles estão construindo uma coisa muito parecida. Então é uma coisa pra gente ter na cabeça. Muito bem, bora pro nosso Comprovende VaptVupt? Bora. Então vamos lá. Assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende Nike Enzo Pacheco? Eu vendo. Aliás, inclusive, eu falei para os nossos assinantes zerarem a posição, infelizmente com perdas, né? Mas acontece na vida de qualquer analista. Acontece. E eu acho que Nike, assim, eu acho que ela entra um pouco nesse... Não vou falar que é uma empresa totalmente problemática, mas ela está num momento muito ruim. E a gente analisar o que era a Nike de 10 anos atrás para a Nike do que é hoje, pode ser um erro. Porque, assim, nos últimos meses, nos últimos trimestres, a falta de lançamentos, tentando ficar focando naquelas nas franquias mais clássicas, né? Acabou perdendo mercado para outros concorrentes. Então você vê o On sendo uma marca altamente desejada, tênis da Roca, né? Na parte inclusive de corrida, que pô, a Nike para mim era um marco, né? Mas tem perdido mercado para essas empresas. Ela tentou fazer uma migração para venda direta e não deu tão certo.
Você vê essas outras empresas dando certo nesse sentido. Então, talvez a gente tenha que esperar um pouco, né? Acho que até a Nike vai ficar um pouco meio parada aí nos próximos 12 meses. Né? A grande questão, né, que nesse último resultado, parece que faltou um pouco de confiança dos investidores em relação ao management. Porque há 3 meses atrás eles tinham falado que as vendas desse próximo ano de 2025 iam crescer. E aí, nesse último resultado, eles falaram assim, não, quer saber? Eu vou rever meu guidance aqui e, na verdade, a gente vai ter queda. Eu falei, gente, convenhamos, né? 3 meses não foi o que mudou o cenário totalmente para a Nike. Então, parece que eles estão ainda com dificuldade para entender qual é o problema que o negócio está enfrentando de fato. Então, parece que vai demorar um pouco mais de trimestre para os investidores começarem a confiar de novo na companhia. E se você for ver em múltiplo, ela está negociando ainda com múltiplo acima da média de mercado. Talvez o momento da Nike não seja para ser uma empresa com múltiplo acima da média de mercado. É para ser abaixo. Então, por isso eu vendo. Interessante. Você, João? Eu concordo com o Enzo. Na verdade, nós discutimos muito esse case ao longo desse semestre. Tô com o Enzo. Acho que o ambiente mudou para a Nike. Ela está sendo negociada a quase preços de pandemia. Né? Então acho que a gente vai conseguir finalmente comprar Nike no preço de pandemia, João. Poderia, mas eu vou ficar de fora. Não, exatamente. Eu vou ficar de fora disso. E uma pena, assim, eu gosto bastante da marca, né? Eu acho que a marca é muito poderosa. Mas realmente eles se desencontraram ali com essas novas linhas de produto. Talvez um pouco de erro de precificação também. Erro de estratégia, né? Você focar só no direto, você deixar totalmente de lado os seus parceiros, né? Então, assim, parece que perdeu um pouco de espaço de não ter o tênis da Nike numa loja de departamento. Então, as pessoas acabaram recorrendo para outros. E aí também a estratégia de você abordar determinados grupos, né? Você ter lá um consultor, como se fosse o nosso pastinha que a gente fala aqui do mercado financeiro. Tem um cara que vai lá num grupo para mostrar os benefícios do tênis da On, da Roca. Tipo, a Nike parece que ela ficou um pouco para trás nisso também lá. Principalmente nos Estados Unidos, que é o principal mercado dela, né? Então vai ter uns trimestres ainda de arrumação de casa. Eu esperava, né? O último resultado já não tinha sido bom, mas, né, pelo menos a empresa tinha falado que esperava que 25 ia ser positivo. E eu tava na expectativa que os eventos que estavam acontecendo iam ser meio que o gatilho para você ter uma retomada. E eles nem comentaram direito, assim, né? De Olimpíada, de Eurocopa. Eles falaram bastante no final do ano passado, mas ao longo do semestre Parece foi perdendo tanto impulso. Assim, a gente tá com uns problemas ainda, vamos tentar resolver os nossos problemas. Mas esses outros aqui, beleza, a gente tá vendo ainda uma melhoria, a gente lançou produto assim assado, mas não focou, mostrando, não, realmente a gente tá conseguindo vender mais produto por causa desses eventos. Então, entendi. O Enzo redefiniu a expressão VaptVupt. Por que será? Bom, eu também vendo. Se vocês dois vendem, eu vendo. Você também, Matheus? Concordo. Muito bem. Assumindo que não tem carteira, vocês compram ou vendem Tesla? VaptVupt, hein? Essa o Enzo já aponta pra mim. VaptVupt compradíssimo. Compradíssimo. Tô brincando. Eu compro. Assim, é uma tese que a gente comprou no Tech Select, no fundo Tech Select, em meados de março, se eu não me engano, assim que saiu o último resultado ruim deles. E depois teve mais um. Bom, agora tem o segundo tri, vai sair agora. Mas o Elon Musk, ele tava entalado na garganta com questões associadas ao robotáxi, né? Que ele deve lançar agora dia 8 de novembro lá na China. E também, uma coisa que as pessoas... Lógico que quem é mais entusiasta tá de olho nisso, mas ninguém tá prestando muito atenção, quem não segue de perto a empresa, que é a questão dos Robot as a Service. Ele vem desenvolvendo a plataforma do robô dele, Cyborg, sei lá, que é aquilo. Humanoide, que é que é chamado de Optimus, né, como o filme lá do Transformers, para quem gosta de ficção científica. E ele tem avançado muito, né, com esses robôs para justamente colocá-los em linhas de produção. Então, a gente provavelmente vai ver nos próximos anos esses robôs da Tesla fazendo atividades manuais nas linhas de produção da Tesla. Primeiro, e em seguida,
provavelmente ele vai vender para outros parceiros aí. Então a Tesla começa a dar aqueles sinais de que ela não é só uma empresa de veículo, não é só uma empresa de carro elétrico, mas que tem outras frentes que devem ganhar atração. Eu acho que o robotáxi na China é super poderoso, é um negócio que é funcionando, esse negócio rodando lá, do jeito que ele tá esperando. Vai ser uma coisa que pode colocar a Tesla em outro patamar, associado a essa questão dos robôs, também pode assustar. E é lógico que é uma bela narrativa para a ação subir, né? Então, assim, por mais que demore, eu acho que o Elon Musk, de tempos em tempos, ele sabe criar um pouco a história para fazer as ações subirem. A gente colocou na carteira lá do Tech Select, pagamos um preço bastante razoável, estamos ganhando lá 20% a 30% no fundo. E eu ainda acho que tem um espaço para esse papel andar. Agora que começou a subir de verdade, né? Na verdade, essas últimas 2 semanas o papel andou muito bem. Surpreendeu o resultado, mesmo com queda de receita, que era esperada, né? Não foi tão profunda queda quanto... de produção, queda né? de produção. Queda de produção e de vendas, né? A gente não sabe como que vai ser essa resposta em termos de margem e de crescimento de receita e crescimento de lucro. A gente só vai ver ali no dia 19, mas... foi relatório de produção Foi que relatório saiu, de produção que saiu. Não resultado trimestral. resultado trimestral. Perfeito. Muito bem. Enzo Pacheco, comprovante. Eu concordo com o João, mas eu vendo, porque eu ainda acho que é uma empresa automobilística. Assim, eu acho que vai demorar um tempo um pouco mais do que a gente gostaria, essas frentes. Então, pode ser que seja... Assim, a valorização recente do... O começo da valorização recente foi quando ele, no último resultado, ele trouxe à tona novamente a possibilidade de fazer um carro barato. Isso já tinha sido meio que deixado de lado pelos investidores. Então, quando os investidores falaram assim, não, você vai lançar um modelo mais barato para competir com o chinês, então foi aí que os investidores, né, os analistas voltaram assim, não, realmente, então dá para a gente esticar um pouco o preço-alvo aqui da ação. Então, assim, de fato, a operação automobilística ainda importa muito para o valuation da companhia. Então, eu concordo que ele pode, assim, fazer... né, os humanoides, né, dominarem aí a linha de produção de diversas empresas, mas eu ainda acho que vai demorar um pouco mais. A questão do robotáxi pode começar na China, mas eu acho que pode gerar algum problema em alguns outros países que ele tenha visão que seja um mercado importante. Então, por isso que eu tenho essa visão um pouco negativa no curto prazo, por isso que eu vendo. Então, mas você acha que a operação automobilística... Ainda vai sofrer um pouco, Ainda né? vai sofrer. Com a concorrência. Se você for ver as vendas, hoje o mercado americano representa 50%. No último relatório era 60%. Então, assim, outras marcas dominaram também, entendeu? Saquei. Então... Muito bem. Eu compro. Não é uma tese trivial, porque acho que tem um pouco dessa percepção que o Enzo comentou. Ela vai ter desafios na parte automobilística dela, competição com a China, etc. Tá num preço salgado, não tá barata não. Os múltiplos dela são elevadíssimos, mas tem muito potencial. Então, para quem topa um negócio mais arriscado, quem é conservador fica longe mesmo, mas assim, quem topa um negócio mais legal assim na carteira, uma aventurazinha, para uma boa história para contar depois numa mesa de bar, então é uma tese para se ter. Você vai analisar a Tesla como empresa de tecnologia, ela pode estar barata. Se você for analisar talvez ela como empresa de automobilística, ela pode estar cara. Se for automobilística, ela tá muito cara. Né? Tá o quê? 60 vezes lucros para 2025, sei lá. Eu sou conservadora, portanto, eu vendo. Tá bom. Eu vendo. Tranquilo. Você me autoriza? Daqui a um mês eu vou voltar aqui e vou fazer a mesma pergunta para vocês. O quê? Daqui a um mês a gente vê. Tá. Muito bem. Eu comprei, hein? Vou deixar registrado aqui. Vendi, deixar registrado. Bom, vamos lá. Assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende Tesouro IPCA mais 2035, pagando IPCA mais 6,4% ao ano. VaptVupt, ó. Compro. Eu compro, acho que tá, aí sim. tá num bom prêmio para se carregar, partindo do pressuposto que você não tá comparando com alternativas internacionais, né? Porque eu acho que quando você coloca carrego do câmbio, muda um pouco essa comparação do investidor estrangeiro. Isso que o João falou é verdade, tem várias casas que já estão fazendo essa comparação. Pô, por ser um negócio tão atrativo, porque o gringo não tá comprando, né? Porque, de fato, lá fora é outra competição, mas do ponto de vista local, recursos domésticos é um bom investimento, sim. Tá? Não acredito que o governo vai explodir, esse prêmio não faz sentido, ele deveria convergir para baixo, e é um belíssimo prêmio. Se der tudo errado, corrige pela inflação, né? A inflação salvará todos nós e a gente vai estar ancorado aqui no IPCA. Então, compro sim. Eu também compro pelos mesmíssimos motivos. E você, João?
Eu compro e, assim, reforço. E compra no Global Real Return. Reforço. Eu acho que é um excelente momento para aproveitar. Um excelente momento para o investidor fazer os seus aportes nos fundos de previdência que vão aumentar a exposição nesse título. Né? Como você está travando um aporte inicial numa taxa muito poderosa. Comprar IPCA mais 6,39 com o benefício do imposto de renda de previdência a longo prazo é bizarro. Aí, é bizarro, é muito bom. É muito bom. É um título para 2035. A gente está falando que o benefício de previdência regressiva é 10 anos. Pô, carrega isso aí, é uma beleza. É isso aí. É uma beleza. Você, Enzoca? Compro. Não tem muito o que adicionar não, né, gente? Esse nível aí é nível de estresse máximo. É isso e todas aí. as vezes que a gente vê é uma bela oportunidade. Muito bem. Foi VaptVupt mesmo, hein? Até porque não tem muito o que adicionar, vocês já falaram tudo, pô. Muito bem. Fechamos, então? Fechamos. Pessoal, período de férias escolares, hein? Vamos dar uma pequena pausa no Empíricos Podcast. Voltamos daqui 2 semanas. Mas a gente volta, hein? É isso aí. Não é isso? Isso mesmo. É isso, pessoal. Obrigada. Um abraço e até a próxima.